Fala, meu povo, tudo bom? Vocês Felipe aqui trazendo para vocês um vídeo de biologia, falando sobre as 5 classes dos nossos convidados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos embora aqui, ó. Hoje o tempo tá corrido. A gente vai fazer 5 questões e discutir todos eles. Vamos ver aqui se a gente consegue num tempo bom pra vocês. Então, ó, perdão se eu for um pouco. Ó, já vou a caneta. Se eu for meio direto, mas vamos lá, porque que importa. Começando a falar dos peixes. Aqui o esquema que representa, de forma simplificada, a circulação dos peixes. Vai do átrio para o ventrículo, do ventrículo, ou seja, do nosso coração, né, é bombeado para as brânquias, lá vai receber oxigênio, que vai para o tecido do nosso corpo, que vai do corpo deles, né, que vai perder oxigênio e volta para o coração, para ser bombeado. Então, a circulação é simples, né, não é dupla. Lembrando que a circulação dupla é quando passa pelo coração duas vezes. Coração, pulmão, coração, corpo, coração, pulmão, coração, tecido. Aí, aqui ocorre só uma vez no coração. Pulmão, que seriam as brânquias, né? Coração, brânquia, tecido, coração, brânquia, tecido, coração, brânquia, tecido, coração. Simples a circulação. Então vamos dar uma olhada aqui. Coração recebe somente sangue pobre em oxigênio. Verdade, né? Já é a nossa letrinha A. A gente vê que aqui vem o sangue pobre em oxigênio pro coração deles. Mas vamos seguir. Ocorre a mistura entre sangue pobre e rico em oxigênio como nos répteis. Errado, né? Nos répteis ocorre, porém aqui não ocorre essa mistura, uma vez que só chega sangue venoso, né, pobre em oxigênio no coração deles. Sangue mantém constante a concentração de gases. Errado também. A gente viu que numa hora aqui vai estar cheio de oxigênio, aqui vai estar com pouco oxigênio, né? Aí a circulação é dupla, já está errado. Nos outros animais, né, tá certo. Porém, aqui não ocorre circulação dupla. O sistema circulatório é aberto, ou seja, não passa por vasos sanguíneos. Errado também, né? Sangue tem contato direto com as brancas? Não, vai passar por, como que fala? Vaso sanguíneo e tudo mais. Ok, os peixes, eu não vou estar falando não, muito dos... Tem os agnatas, os gnastostomados. Dentro dos gnastostomados tem os condrictos, que seriam aqueles que têm o esqueleto de maioria cartilaginoso, e os osteíctes, que têm o esqueleto de maioria óssea, né? Ósteo, osso, ictis, peixe. Condro, cartilagem, icti, peixes. Aí dentro dos osteíctes, né, tem os... Ó, perdão. Aí, aqui o que a gente vai estar interessado vai ser na diferença dos dois. O que um tem que o outro não tem que deixou. Maior, como fala? Maior variabilidade e tudo mais. Lembrando que aqui, ó, os peixes. Isso daqui eu vou deixar pra falar pro final um pouquinho. Que a gente vai ter uma pegada mais evolutiva ali pra ver o que uma coisa é boa, o que a outra pode deixar de ser boa, mas é uma troca que você deixa de ganhar uma coisa pra ter outra. A gente vai ver que é tudo adaptação, não tem um melhor e um pior. Mas deixa pro final, calma aí. Nos condricts, nos osteíctes, né? A gente vai ter a bexiga natatória. Bexiga natatória. Ó, então sobre bexiga natatória aqui. O que é a bexiga natatória? Ela vai ser um órgão aqui, ó, no nosso peixe, né? Lembrando que os condricts não vão ter, apenas os osteíctes. Aí aqui assim, mais ou menos a nossa bexiga natatória. E como que ela vai funcionar? Tá aqui nosso peixinho na água, né? O peixe aqui, lembrando que é bem vascularizado, né? Ou seja, vai estar recebendo gases e tudo mais. E aí ela vai ajudar a fazer o peixe flutuar ou afundar, né? Se ele estiver jogando, tipo, retirando os gases lá de dentro, ou seja, diminuindo o volume assim da bexiga, né, natatória, ele vai afundar. Lembrando que densidade é igual a massa por volume. Se você diminui o volume, você aumenta a densidade. Objetos, né, coisas mais densas, tendem a afundar. Aí se o peixe vai lá e começa a jogar gases para cá, o que acontece? O volume da bexiga natatória aumenta, a gente aumenta o volume, diminui a densidade, vai fazer com que o peixe flutue. Além disso, a bexiga natatória acaba que pode servir como um jeito do peixe conseguir oxigênio, né? Ele, óbvio que não é a respiração do peixe feita pela bexiga natatória, mas ela tem ali uma leve funçãozinha assim que pode acabar ajudando o peixe. Lembrando que os condricts não vão ter bexiga natatória, mas eles vão ter um fígado oleoso, que os condricts também vão ter, que vai ajudar na flutuabilidade também, né? Nos tubarões, algo muito legal de ver é a ampola de Lorenzini, né? Que vai ser uma região que vai ter muitos receptores, né? Vão ter muitos... Não são neurônios, são... vão ter muitos receptores. Nervos, vão ter muitos nervos. Que aí tocou, você vai sentir muitos neurônios, né? Não, neurônio é no central. Um negócio muito legal dos tubarões é a ampola de Lorenzini, né? Que é uma região com muitos sensores, né? Que vai dar uma
eles vão conseguir sentir muito bem o mar ao redor deles, né? Vai servir muito para presa deles, né? Para predação. Aí, outra parte que é muito sensorial é a linha lateral. Também vai ser uma parte com receptores, né, com sensores, que tanto os osteites quanto os condrictes vão ter, vai ser a percepção de mecânica, né, de mudanças na água. Por exemplo, um peixe bateu lá a cauda, aí eles vão perceber, tanto para predação quanto para predar, né? Se você vai fugir, ó, mesma coisa. Se você vai ser predado ou se você vai predar. Você sente uma mudança na água, você foge ou você vai atrás. Outro negócio que só os states vão ter é o opérculo. O opérculo vai estar ajudando, vai estar protegendo, né, as brânquias. Aqui, ó, tem as brânquias, o opérculo vai ser meio que uma camada por cima delas, que vai meio que abrir e fechar. Vamos pensar aqui, ó, tem um peixe de lado, o peixe aqui assim. Aí o opérculo abre, passa a água pelas brânquias, aí o oxigênio vai para o sangue, o opérculo já fechou aqui, né? Já não deixa entrar outra coisa. O que isso gera? É muito legal você pensar nessas adaptações, por que foi bom. O opérculo evita doenças, né? Na água vai ter um tanto de bactéria, um tanto de protozoário, que eles podem chegar e acabar contaminando o peixe, já que a brânquia, né, é uma área muito vascularizada, de muito contato com o interior do peixe. Aí esses bichinhos podem chegar e, como fala, parasitar o peixe, né? Aí o opérculo vem como uma proteção. Os condrites não vão ter opérculo. Outro negócio muito legal de falar é da osmorregulação. Dos peixes de água doce versus os de água salgada. Muito legal você pensar que, tipo, aqui, olha, o peixe de água doce, ele vai estar num ambiente, como fala, com poucos sais minerais, vamos dizer assim. Tá difícil aqui tirar o negócio da frente. Vai ter uma concentração maior no meio externo do que interno. Aqui, olha, o peixe vai ter mais negócio. Então, o que acontece? Osmose, né? Concentração tá mais no meio externo do que no interno. O que vai acontecer? Vai sair água do peixe para o meio externo, enquanto aqui vai estar entrando H2O, entrando água no peixe de água doce e de água salgada vai estar saindo. Isso implica muito na forma como que ele está. Mesmo o peixe, por exemplo, estando no ambiente aquático, né, ele vai estar perdendo água, ele vai estar tendo que beber água o tempo todo, o animal de água salgada. Aí ele tem que excretar menos, como fala, ele tem que manter mais essa água no corpo e tudo mais. Só alteram tanto na excreta dele. Um exemplo são os peixes, os condrictes, né? Eles vão ter como excreta a amônia. Não vai ser a ureia, que a maioria dos peixes excretam. Por conta da osmorregulação, né? Porque eles vão estar perdendo muita água. Aí isso daqui eu acho muito interessante, vocês conseguirem fazer essa análise. Vocês verem isso por fora. Tem mais, como fala, tem maior concentração, vai gerar isso e tudo mais. Falamos muito aqui já de peixe. Vamos um pouquinho para anfíbio, uma passada rápida. Regiões de temperaturas extremas e clima seco são desfavoráveis para anfíbios, porque esses animais são tecilotérmicos, seu tegumento seria meio que o tecido, né? Apresenta camada córnea espessa. Camada da pele é espessa dos anfíbios? Não é. Eles são tecilotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal vai variar de acordo com o ambiente. Tecilotérmicos, seu tegumento apresenta camada córnea reduzida, correto, né? Eles têm uma pele muito fina, que precisa ser umedecida. A gente vai ver isso, por isso que eles têm ainda uma dependência da água, eles não são os primeiros a serem os tetrápodes, alguns, né, a terem membros, porém eles ainda não são de fato, não conquistaram de fato o ambiente terrestre. Eles precisam da água tanto para a reprodução, girino, a respiração apenas branquial, né? Já do sapo adulto pode ser tanto cutânea, por conta dessa pele fina que vai entrando, e também pulmonar. Tecilotérmico apresenta escama desenvolvida, nada a ver, né? Homeotérmico já corta. Então, é isso do nosso sapinho, né? Vamos pegar, sei lá, uma salamandra aqui. Vou botar a salamandra aqui. Salamandras são urotelas, né? Elas têm o rabo ali. Aí, mas de qualquer jeito, a pele delas é úmida. E aqui um negócio legal, que o coração deles... A gente vai ter uma questão mais pra frente, eu falo certinho. Mas ocorre a mistura do sangue venoso com arterial, né? Então, acaba que precisa de uma oxigenação menor. Aí o negócio já precisa se ligar, precisa ficar esperto. Sempre legal ficar ligando assim. Por que uma das formas de respiração deles é cutânea? Porque enquanto tiver o sangue misturado, né, nem tão oxigenado, passando pelo corpo, pode vir oxigênio pela pele para ajudar nessa oxigenação dos anfíbios. Aí, eles dependem da água tanto para reprodução, para colocar os ovos, né, que os ovos do girino não têm casca, né, eles não retêm água, então precisam da água ali, tanto para troca de excretas, tanto para troca gasosa, tanto para não secar, né. Aí puxando já para os répteis, o que aconteceu? Eles vão humanizar assim, né, foi uma
seleção natural, mas pegou esses ovos, colocaram uma camada que vai envolver os outros 3 anexos embrionários, né? Que chama corium. Vai ter o amnion, que vai ser uma camada que vai pegar, meio que vai ter um líquido lá dentro, né? Vai meio que pegar essa água e jogar para dentro do ovo. Vai ter o alantoide. O alantoide que vai ser vamos dizer, um saco assim, responsável por armazenar as excretas. E o sacovitelino, que vai ser responsável por ter os nutrientes para mandar pro embrião, né? Aqui dentro assim, ó, do nosso âmbio, vai ter o nosso embriãozinho. Aí o que vai acontecer, né, nos répteis? Já trazendo aqui. Os répteis podem ter como excreta ureia, algo muito ácido? Não pode, porque essa ureia vai ficar armazenada dentro do ovo. Como algo muito tóxico pode ficar em contato com o embrião, que é algo tão, como que fala? Tão vulnerável, né? Não pode. Se fosse ureia ou amônia, o bichinho ia morrer. Por isso, todos aqueles que vão ter ovos, né, que vão colocar ovos, vão ter como excreto o ácido úrico, que é menos tóxico. E se for algo diferente do ácido úrico, vai morrer. Isso é muito legal. É algo muito interessante da biologia. Agora aqui, nossa questãozinha de répteis. Fulvestre. Qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre? É exatamente o ovo com casca e os 4, né, anexos embrionários. Prolongado cuidado com a prole, garantindo a proteção contra predadores naturais. Não. A gente vê que as tartarugas, por exemplo, botam os ovos e que elas vivam, né? Que sobrevive o melhor. O aparecimento do ovo com casca capaz de evitar o dessecamento. Exatamente. O ovo fora da terra de um anfíbio ia secar, não ia ter água, o bebê ia morrer, né? O embrião, o bebê é quase um bebê. Aí, nos nossos répteis, eles colocam essa água e evitam o dessecamento. Letra B. Vantagem sobre um anfíbio na competição do alimento não foi exatamente isso que propiciou a conquista do ambiente terrestre, né? Extinção dos predadores naturais, consequente explosão da não, abundância de alimento nos ambientes aquáticos abandonados pelo anfíbio. Nada a ver, né? Os anfíbios nunca deixaram o ambiente aquático, eles estão lá até hoje. Você vê o peixe, está sempre perto o peixe, o sapo está sempre perto de lagoas. Outro negócio legal de falar é o coração dos crocodilianos, né? Que ele é dividido em tem 4 partes. Como é? Vou colocar aqui assim. Aqui assim. Acho que ficou. Deixa eu pegar aqui. Tem o átrio direito, ventrículo direito. Ó. O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Só que o que vai acontecer? Apesar de terem os 4, como fala, essas 4 divisões, aqui em cima vai ocorrer os sangues vão estar meio que intercalados ainda, assim, vai ter uma partezinha que a gente chama de forame de Paniza. Esses nomes assim não precisa dar tanta ênfase neles, né? Mas vai ocorrer a mistura do sangue arterial com venoso. Então, apesar de ser uma circulação que você olha assim e fala, não, vai ser completa, né? Ela acaba que é incompleta. A circulação completa sem a mistura dos sangues, incompleta com a mistura de sangue venoso e arterial. Répteis confere vão para a nossa ave, né? Vermelho escarlate que tinge o céu a cada voo, chama a atenção do observador mais desviado. Chegou a aparecer logo o poema da Sara, assustei aqui, calma, gente. É biologia. Com sua exuberante plumagem, os guarás voltaram a Florianópolis. A revoada das aves não era vista há mais de 200 anos, segundo pesquisadores da universidade. Fala aqui que o pigmento a coloração dos guarás vem do pigmento dos crustáceos, que eles se alimentam desses crustáceos, né? Aí aqui uma questão aberta para a gente, né, diferente das outras. Além do voo, cite 2 outras adaptações das penas para aves. A gente tem como a outra principal adaptação, né, vamos colocar assim, que é a controle da temperatura corporal. Controle, termorregulação, vamos colocar assim. Termorregulação. Porque a pena vai ser como se fosse um isolante térmico. Nós humanos, né, não temos tanto pelo assim, mas você vê, por exemplo, o cachorro é cheio de pelo, é um isolante térmico deles, né, para evitar perda de calor para o ambiente. A gente vai ver na nossa última questão a endotermia e ectotermia, né? Eu discuto um pouco mais. E também a pena serve para seleção sexual, né? Ser o pavão com todas aquelas penas, aqueles passarinhos que pega a pena assim, bota em cima da cabeça. Tem uns trem muito doido assim, depois vocês pesquisam as danças dos pássaros. Serve muito para seleção sexual. Uma questão muito interessante que eu já vi é falando desse DNA um extra aqui pra vocês, né? Desse DNA de, por exemplo, planta ou do coachar, que o sapo era do coachar sapo, né? Que quando ele faz um blá, blá, como esse genótipo que gera um coachar mais forte tá ligado aos cromossomos sexuais.
Ou seja, aqueles com coachar mais forte vão ser escolhidos para passar os genes junto com as fêmeas para frente. Ou seja, vai estar ligado aos cromossomos sexuais. Isso é muito interessante de como a natureza age, né? Aí, suponha que essa daqui é mais Bilber, né? Perguntando se vai mudar o fenótipo, o genótipo ou ambos. Vai mudar, né, o fenótipo das nossas aves. O que vai acontecer? Se não comeu os crustáceos que vão ter esses carotenoides, não vai ter o pigmento para poder depositar nas penas. Ou seja, não vai mudar os genes, né? Vai mudar a forma como eles interferem com o meio ambiente. O genótipo. Ó, já estou esquecendo de falar das nossas aves, né? Quero falar com vocês de adaptação do voo das aves, né? O que as aves têm ainda que ajudaram ela no voo? Elas, ossos pneumáticos, né? Aqueles ossos ocos que vão ter ar lá dentro para mudar a densidade delas, fazendo com que elas voem. Vão... Aqui, né? Seria tipo um osso assim, ó. Vou colocar. Aí... Os sacos aéreos no pulmão dela, né? Tá aqui um pulmão da ave, olha, com vários sacos aéreos. Aqui, ó, seria meio que o pulmão ligado a vários sacos aéreos. Esses sacos aéreos vão estar ajudando na troca de gás durante lá em cima, que vai estar numa altitude alta, com baixo teor de oxigênio, né? Aí, esses sacos aéreos ajudam as aves a pegar mais ar para poder fazer uma oxigenação melhor lá em cima, que por conta da baixa pressão, da alta pressão, perdão, falei errado, não sei se falei antes, por conta da alta pressão vai ter menos disponibilidade de oxigênio. Outro negócio, né, é que as aves, assim como os répteis, vão ter cloaca, né? Tinha esquecido de falar aqui. Os répteis vão ter cloaca. Ou seja, vamos jogar tudo junto, né? Vai jogar, como fala, excreta, fezes e conteúdo sexual, vamos dizer assim, né? Tudo junto, tudo de uma vez. Só que é óbvio que, né, cada hora produz um. Às vezes acaba saindo junto, eu acho. Poder pra vocês deixar aí pra vocês pesquisarem. Eu acho que nem sempre sai junto, mas pode acabar saindo um resquício de outro ali, né? De um ou outro. Um negócio muito interessante, abrindo aspas aqui para a tartaruga, né? Que elas possuem uma respiração muito diferente, que é a respiração cloacal. Elas vão respirar pela cloaca. Aí é trem diferente, né? A adaptação para ela conseguir ficar mais tempo debaixo d'água. Muito interessante, de novo, como o ambiente é maravilhoso. Aí e da excreta, a mesma coisa, que a excreta é ácido úrico, né? Por conta do ovo. A ave também tem ovo. E aqui já entra a nossa circulação, como fala? Nossa circulação completa, né? Não ocorre a misturação é complicado, a mistura de sangue completa, de sangue venoso com arterial. Outro negócio das aves é o osso, o externo de quilha, né? Que ele vai ser um osso mais ou menos aqui, que vai vai propiciar desenvoltura para a ave, né, conseguir abrir as asas e voar. Todas aquelas aves que vão voar, o pinguim também, aves para natação e tal, vão ter esse externo com S mesmo, bem desenvolvido. São as carinatas. E também tem as ratitas que não vão ter esse externo desenvolvido. Vai ser meio que um externo achatado. Um exemplo são as emas e os avestruzes. Eles não vão conseguir voar por conta disso. Vamos para a nossa última classe, os mamíferos, né? Classe que a gente está nela, a gente se inclui. Aqui fala do gambá e de um rato, né? Que apesar do gambá ele ser maior do que o rato, ele tem uma gestação menor. E por que isso acontece? Isso acontece porque eles são marsupiais, né? Eles têm uma placenta semi-desenvolvida. Lembrando que tem os aplacentários, né? Placentários, os marsupiais e os placentários, né, com placenta completa. Vamos colocar assim, placentários. Os aplacentários vão ter origem do seu filho em ovos. Exemplos são a equidna, né, e o ornitorrinco. Todos eles lá na Austrália, lugar louco demais. Os marsupiais, canguru, koala, gambá aqui no nosso país dessa vez, né? Eles vão ter o filho que vai se desenvolver certa parte dentro da mãe, né? Só que eles vão sair meio que prematuros, né? Vamos colocar assim. Sai um bebê de 5 meses ali e fica numa barriga ali, que a mãe vai ter numa abertura da barriga para desenvolver completamente. Os placentários vão se desenvolver totalmente no útero da mãe. Aí aqui, por que o gambá de maior porte que o rato tem período de gestação menor? Justifique. Porque eles são marsupiais, né? Então acaba que enquanto os ratos, eles são placentários. Os marsupiais vão desenvolver depois, né? Fora da barriga da mãe. Por isso eles têm uma gestação menor.
Aí, qual anexo embrionário presente no rato e no elefante, mas ausente ou muito pouco desenvolvido nos gambás? Qual é o anexo, né? E cite uma função atribuída a este anexo embrionário. É a placenta, né? Placenta que a função nutrir, por exemplo, o embrião, nutrir, nutrição, vamos colocar aqui assim, nutrição, troca de excretas, né? Vamos colocar assim. A placenta vai estar mandando nutriente, vai estar retirando as excretas do bebê, né? Vai estar mandando oxigênio e tudo mais para o embrião. Outra característica dos mamíferos que você pede assim, classifica mamífero. Tum! Mamífero. Tem pelo, tem glândula sudorípara, glândula sebácea e glândula mamária. Vai ter também o nosso, como fala? Vai ter o diafragma também, né? O diafragma embaixo do pulmão. É exclusivo dos mamíferos. Ou seja, você não pode falar que ter placenta classifica os mamíferos. Por quê? Porque os mamíferos são aplacentários. Tem mamíferos, né? Não todos. Os mamíferos são, é complicado. Tem mamíferos que são aplacentários, sem placenta. Que é o caso do ornitorrinco e da equidna, né? Que a gente já discutiu. E outro negócio também que é exclusivo dos mamíferos são as hemácias anucleadas. Lembra das nossas hemáciazinhas bonitinhas aqui, ó? Que transportam oxigênio e gás carbônico, que transportam gás? Nos mamíferos elas vão perder o núcleo. Eu acho que eu falei anucleadas, né? Sei lá, eu não sei agora se eu falei aplacentárias nas hemácias. Mas são as hemácias anucleadas, né? Para quê? Para ter mais espaço para transportar oxigênio. Que aí ocorre a maior oxigenação. Vamos lá, então, falar aqui, última questãozinha para a gente comparar aqui todos eles, né? Falar um pouco da evolução deles. Aqui na nossa letra A, pede qual classe de vertebrado é o coração, qual animal vertebrado é o coração, respectivamente, né? Que o coração, a gente vem ver que tem só um ventrículo, né? Vamos colocar aqui, ó. Um ventrículo, dois átrios. Aqui a gente tem átrio, átrio, ventrículo, ventrículo. E a aorta, né? Vai estar aqui, tá virada para aqui a aorta, né? Tô pegando o lugar errado. A aorta tá virada para esquerda, né? Lembrando que a gente olha de frente, então esse daqui seria o lado direito e esse daqui o lado esquerdo. Aí aqui tá virada para a esquerda, enquanto aqui, olha, a gente vai ver que também tem um átrio, ventrículo e um ventrículo, porém tá virada para a direita. Lá o coração das aves e dos mamíferos vai ser todo igual, exceto pela aorta, que a aorta dos mamíferos está virada para a esquerda e das aves para a direita. Ou seja, aqui a gente já sabe que são mamíferos, né? Mamíferos. E aqui são aves. Aqui também a gente tem um átrio, ventrículo, ventrículo. Porém, tá se misturando aqui tudo. Tem até um pouquinho aqui de músculo para evitar, mas acaba que é o septo de Sabatier, dos répteis, né? Do coração dos répteis. Porém, acaba misturando. Aqui, então, a gente tem o coração de um anfíbio. Aqui de um réptil. Você vê que aqui, ó, no anfíbio não tem nada para tentar começar a evitar essa mistura de sangue. Aqui já tem um pouquinho que é o septo de Sabatier. Anfíbio, mamífero, réptil e ave. Então, o nosso sangue. Aí, uma discussãozinha antes que eu queria fazer era exatamente isso. A mistura de sangue leva a uma menor oxigenação. Menor oxigenação, menor energia, né? E a evolução como foi? Foi se adaptando para tirar essa mescla, né, dos sangues. No anfíbio está misturando sangue venoso e arterial, ou seja, circulação de todos esses vão ser duplas. Aqui vai ser incompleta, do nosso lado direito aqui da imagem, né, desse lado daqui, vai ser incompleto ambos, incompleto, a circulação, e aqui vai ser completo. O sangue completo, maior oxigenação, ou seja, mamífero ave completo, anfíbio réptil incompleto. E aqui, o surgimento do coração. Essa letra B foi o porquê que eu trouxe essa questão. Simplesmente maravilhosa essa questão. O surgimento do coração de 4 camadas e suas subestruturas subjacentes foi um evento crítico na evolução dos vertebrados. Indica um benefício do coração com ventrículos totalmente divididos e associe esse benefício à rápida expansão e sucesso dos mamíferos. Você pensa, tá, eles têm mais energia, mas o que eles fazem com mais energia? Tá, eles têm mais energia, pode pular, sei lá, mas tá faltando um negócio ainda. Isso que a gente falou agora, ó, o com 4 cavidades não vai ter, ó, sem mistura dos sangues. Ou seja, maior oxigenação. Oxigenação. Uma maior oxigenação vai levar ao quê? A mais energia, né? Maior energia extra, vamos colocar assim. Energia. Saldo energético, né? Saldo de energia. E o que os bichos vão fazer com esse saldo de energia? Vão usar para endotermia, né? Eles vão pegar essa energia que está sobrando para conseguir controlar a temperatura do corpo deles.
esse saldo energético vai levar a endotermia. Um dos principais coisas que vai explicar endotermia é o coração tetracavitário com circulação completa. Aí, com endotermia, o que vai acontecer, né? Os bichos vão poder ir lá pro Ártico. Por que lá no Ártico só tem ave, né? Só tem mamífero, não tem réptil? Porque os répteis, antes das aves, né? Eles vão todos precisar do sol para se aquecer. Eles não vão ter energia o suficiente para conseguir controlar o corpo deles, para conseguir manter uma temperatura corporal em uma boa temperatura corporal, para as enzimas e tudo mais, eles não vão ter energia para isso. Com a vinda do coração tetracavitário, sem a mistura do oxigênio, né? Do oxigênio do sangue arterial venoso, eles vão poder ter a endotermia, podendo conquistar os ambientes mais diversos do planeta. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito lindo. Isso aqui não tem nem o que falar. E aqui eu trouxe um gráficozinho, né, de outra questão. Perguntava o gráfico do animal, qual pode ser o animal A e qual pode ser o animal B. A gente vê aqui que esse daqui vai variar de acordo com o ambiente, né? Ou seja, vai ser um réptil, anfíbio ou peixe. E aqui vai ser uma ave ou um mamífero. Tá até agora em choque com esse daqui do coração tetracavitário. Isso daqui me pegou demais, gente. Que trem bonito que é isso. Olha os peixinhos, tem até um peixinho aqui, olha o peixinho. Mas tá, essa foi a linha, ficou um pouquinho grande, mas né, falando das 5 classes, não tem como não ficar diferente. Fazendo essa discussão aqui, só para terminar com vocês, que é essa questão da evolução. Que é nosso mundo todo, né? É uma questão de adaptação do animal e da seleção natural agindo, né? Daquele animal com melhor adaptações vindas de mutações genéticas e tudo mais, que vão conseguir sobreviver e serem selecionados pela evolução e passar os seus genes adiante, né? Se fosse, por exemplo, igual a gente já discutiu, um réptil que vai ter uma excreção como ureia, o bichinho ia morrer, não vai conseguir passar os genes. Já vem uma mutação que trouxe o ácido úrico, conseguiu sobreviver. Então, ó, minha dica para vocês, pensa muito na questão evolutiva. O que vocês veem hoje? Para e pensa assim, isso daqui ajuda no quê? O que foi essa troca? Ó, uma outra adaptação, né? Aqui uma partezinha que faltou discutir. Não falando que a endotermia é melhor que a ectotermia, né? Porque a ectotermia vai depender do ambiente. Só que você vai gastar menos energia. Gastando menos energia, você não tem essa necessidade, né, de produzir tanta energia. Só que já com a endotermia, você pode ir para locais mais diversos. Só que você vai estar gastando mais energia. Você vai ter que achar alguma forma de, como fala, ganhar mais energia. E a forma que os mamíferos e as aves acharam foi no coração tetracavitário, sem a mistura dos gases. Então acaba que, tipo, uma coisa está interligada com a outra. A gente não consegue dizer com certeza afirmar, né, que uma coisa veio antes que a outra, porque acaba que elas foram evoluindo tudo junto. Então eu acho que essa discussão aqui é muito válida para vocês conseguirem evoluir assim, porque acaba que tudo na biologia vai estar ali junto com a evolução, né? Porque a evolução é grande parte da biologia, né? Ela que seleciona os seres e tudo mais. A gente vai ver isso no final do ano certinho, né? Mas, ó, boa prova pra vocês. Segue o Além do Passo, se inscreve, gente. Tem muita gente que não é inscrita. Se inscreve, deixa o like. Muita gente que vê o vídeo não deixa o like. Já deixa o like. Custa nada do seu tempo e ajuda muito a gente pra conseguir, quem sabe, um dia começar a ganhar um dinheirinho aí, hein? Mas, ó, vão lá que, ó, daqui a pouco tem mais.